Cruzadas Evangelistas. Me sinto bem falando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Amém. E o texto que nós vamos estar lendo hoje é um texto que fala de amor, porque realmente Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é uma alegria saber disso, porque Deus nos amou lá dos princípios, do primórdio, dos tempos primórdios do tempo. Por quê? Porque o amor de Deus realmente está centrado a mim, a você e a todo aquele que nele crê. Se você observar o versículo que nós acabamos de citar, está em João 3,16. Mas eu vou me estender mais um pouquinho dentro desse capítulo 3 de João, lá no versículo 17, perdão. No versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você faz parte desse mundo. Eu faço parte desse mundo e desse amor imenso, imensurável. Por quê? Porque o amor de Deus por mim e por você é incontável. No versículo 18, ele diz assim: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem se sentencia à segunda morte por rejeitar o plano da salvação. E você veja que é importante a gente ler esse texto, porque olha o que ele diz: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, não vai a julgamento, porque a Bíblia diz que todos no dia do juízo vão comparecer ao trono da graça, vão comparecer, vão prestar conta, mas aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador não serão condenados. Por quê? Porque o sangue de Jesus vertido na cruz por você, por mim e por todo aquele que nele crê, te livra da condenação eterna. Então nós podemos ler o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, olha o que diz, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? Está no versículo seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje, os tempos que nós estamos vivendo, ninguém está interessado em Jesus. Ninguém dá importância para Jesus. Nós vemos aí as pessoas hoje em dia, quando você vai entregar um folheto para as pessoas, e eu faço isso, a minha esposa sabe disso: olha, Jesus te ama e eu também. Se ele abrir um espaço para mim falar de Jesus para ele, ele vai ouvir a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não se envergonhou de mim, e eu também não me envergonho dele. Por isso que quando eu saio para pregar o Evangelho, seja aqui, seja em Cruzada, seja em todos os lugares que vou, eu anuncio a palavra da salvação. Não tenho vergonha de me colocar diante das pessoas e falar que Jesus o ama e eu também. Você quer ver uma coisa? Essa palavra tem poder. Ela muda, ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta. E após a morte, mediante a tua fé em Jesus, te leva para morar com ele no céu. Eu estive numa cruzada evangelística, inclusive estive falando com essa pessoa essa semana. E o que aconteceu? Ele falou assim para mim: irmão, eu não paro de pensar em você. Você para mim foi um pai. Você para mim foi uma luz. Você me deu força, você me encaminhou, você me aconselhou. Mas na unção do Espírito Santo, o homem não tem palavra por si próprio, mas quando você está imbuído pela palavra de Deus no teu coração, há diferença.
E aí, o que aconteceu? Eu fui levado pelo pastor e pela uma irmã da igreja, lá em Sergipe, Capela. E o que aconteceu? Eu fui com o pessoal na minha frente, tinha umas 3 ou 4 pessoas na minha frente, eles iam numa missão, e eu ia na parte de trás acompanhando eles. Eu bati numa casa e o que aconteceu? A mulher abriu a janela, olhou, fechou a janela, me viu com a Bíblia na mão, não quis me receber. Eu falei: Senhor, teu nome seja louvado. Tu foi rejeitado por muitos, mas aqueles que te aceitaram, o Senhor trouxe a vida. E aí o que aconteceu? Eu fui me juntar com aqueles que estavam na minha frente. Fui andando, caminhando. Quando nós se encontramos, a irmã falou para mim: irmão Carlinhos, eu quero te falar uma coisa, não fique atemorizado. Eu falei: por que atemorizado? O maior é o que está em mim do que está no mundo. É que nós vamos falar com a minha mãe. E a minha mãe, ela é a dona do centro. Olha, e todo mundo ficou assim, apavorado. Eu falei: não, sem problema nenhum. Vamos lá. Chegamos lá no sítio, era um sítio cercado de madeira, o centro no meio. Presta atenção. Deus sabe de toda a palavra que é verdadeira. Aí eu disse para eles: olha, vamos colocar a mão aqui na cerca e todos nós vamos orar. E vamos falar com Deus. E eu disse na minha oração: Senhor Deus, nós não viemos aqui medir força com o inimigo, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa... Oh, glória, aleluia! Tu és a nossa fortaleza. Vai adiante de nós, Senhor, prepara o coração e os ouvidos, porque nós vamos falar no nome daquele que tem o poder e que venceu a morte. E aí adentramos lá, a filha abriu o portão. Irmãos, o que os meus olhos viram é algo estrondoso. É de você ficar assim pasmado. A mulher, que era a mãe dessa jovem, ela estava sentada na cadeira de vive, de balanço, nas cadeiras de balanço. Os olhos dela, vermelho que nem aquele número que está ali, vermelho, parecia um carnezinho. E eu falei para eles: enquanto nós ministrar a palavra, vocês fiquem com os olhos abertos, orando. Não orem com os olhos fechados, porque o inimigo pode avançar em você, ele é astuto. Conclusão da história. Eu me apresentei para ela e disse para ela: deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deus te ama tanto, que me tirou da minha cidade para dizer para você que você é importante para Deus e quanto Ele te ama. Os olhos dela parecia que ia me engolir. Você já viu um gato assustado, acuado? Ele fica procurando para onde vai correr. E aí Deus me usou para falar dela. Eu falei: eu estou aqui nessa tarde para dizer para você que Jesus te ama e eu também. E os irmãos que estão aqui vão acompanhar toda a trajetória dessa palavra. Espero que você tome uma posição, porque o inimigo está fazendo da tua vida o cavalo de Satanás. E não foi para isso que Deus te colocou no mundo. Deus amou os seus e continua amando, mas é necessário que você olhe para Jesus, entregue a tua vida para Ele. Por quê? Porque Ele te ama. E ali fui ministrando a palavra e a fisionomia daquela mulher foi mudando. Aquele jeito dos olhos dela avermelhados, sabe, parecia que ia engolir alguém. Conclusão da história, irmãos. Eu falei para ela: eu disse para aquela mulher, Jesus disse pela palavra: eis que estou à porta e bato.
a porta principal é o teu coração. E a porta da entrada da casa foi aberta para que nós entrássemos com a palavra. E Ele te ama. E escute o que Ele te diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, ou seja, aquele que lhe aceitar, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está nos céus. Aleluia. E aquela mulher, o semblante dela foi mudando aos poucos. Já não era mais aquela pessoa que quando eu entrei, foi mudando. E Jesus foi trabalhando no coração daquela mulher. E eu, dentro de mim, eu disse: Senhor, entra com providência, salva essa vida, tira essa vida das mãos de Satanás, porque ela não pertence a ele. Ela está adorando aquele que não conhece, mas nós te conhecemos. Faz a diferença, Senhor, na vida dessa senhora. E aí, depois eu falei 1 hora em pé, 1 hora, com a Bíblia na mão. E os que estavam lá comigo, estavam todos em pé, os olhos abertos e orando. Conclusão da história. Depois que ela ouviu a palavra, eu falei para ela: a senhora não quer tomar uma posição e deixar de ser escrava de Satanás e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aí ela falou assim para mim: eu só vou aceitar se você aceitar o meu convite. Todo mundo tremeu na base. Todo mundo. E eu disse para os irmãos: o que a palavra de Deus diz? Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Por quê? Maior é o que está convosco. Não tenho medo. E aí ela disse assim para mim: o senhor vai aceitar o meu convite? Eu aceito o seu, mas o senhor vai aceitar o meu convite? Falei: eu vou aceitar. Então eles são de testemunha ali. E aí, o que eu fiz? Convidei ela para aceitar Jesus. E aí ela falou assim para mim: eu só vou aceitar se você for comigo, aonde eu quero que você vá. Eu digo: não tem problema, se você aceitar o meu convite, eu vou aceitar o teu convite, não tem problema. E aí, irmãos, eu estava me referindo para ela aceitar Jesus e ir comigo no culto da vitória, que seria no domingo, porque segunda-feira de tarde nós íamos embora. Veja só. Aí ela falou assim para mim: então você vai aceitar? Falei: vou, pode fazer o seu pedido. Aí ela disse: sabe o que é? É que eu fiz um bolo, um Coca-Cola aqui, porque a minha netinha de 1 ano está fazendo aniversário hoje. E eu quero que o senhor participe comigo dessa alegria. Falei: não, já está aceito. Agora eu te convido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque a nossa alegria pode se completar nele, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, e você vai ter essa alegria no seu coração se o aceitar de todo o seu coração. Aí o que ela fez? Ela falou assim: tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Ela falou: eu vou lá no culto da vitória e vou levar a minha filha, a minha neta e o meu genro. Combinado? Combinado. Tudo bem. Aí eu disse para ela: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que a senhora me traga a criança, a mãe da criança e o pai da criança, porque a Bíblia diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus ama você, a sua filha, o seu genro, e quer também amar essa criança de todo o seu coração, mas é necessário que você traga aqui para nós orarmos por ele. Aí convidei todos os irmãos de cruzado que estavam comigo a estender a mão sobre o pai, a mãe e aquela família que estava ali e orar por eles. Oramos por eles. Aí ela falou assim: agora o senhor vai aceitar então comer um bolo comigo? Não tem problema, pode mandar servir. Mandaram servir o bolo e comemos. Quando foi
No domingo, no culto da vitória, mas foi uma vitória mesmo. Foi uma vitória. Deus é fiel. Aquela mulher estava lá, ela, a filha, a neta, o genro. Conclusão da história. Eu estava sentado, juntamente com os missionários, no banco. E na igreja, no púlpito deles lá, nas cadeiras, tinha 4 pastores. 4. E eu sentei do lado dos missionários, acompanhando toda a trajetória do trabalho. O pastor orou por uma criancinha lá que a mãe levou. E depois que fizeram todo o trabalho, os cânticos, ele falou assim: bem, agora nós vamos partir para um alimento espiritual. Quem é que não quer um alimento espiritual? Né? Conclusão da história. Ele me chamou. Desde que eu cheguei de cruzada lá, ele só andou comigo. Para onde eu ia, ele ia. E ele falou: irmão, queria eu ter dentro da minha igreja uma pessoa assim que nem você, com tanta disposição para caminhar, a orar, para ir de encontro às pessoas que não têm Cristo. Conclusão da história. Fizemos um trabalho maravilhoso. E aí ele disse assim: o pregador dessa noite é o nosso missionário Carlos Alberto. Me pegou assim, a laço, pastor, é tu. Se fosse para condenar, já estava condenado. E o que aconteceu, pastor? O pastor me chamou para me pregar. E eu orei ali no banco e falei: Senhor, eu vim aqui para falar de mim mesmo. Sou pó e cinza, mas tu tens o poder. O poder da palavra está em tuas mãos. Fala através do teu Espírito Santo. E aí, preguei na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 6, onde o Senhor chamou a Noé, porque via nele um homem perfeito, digno, para que ele fizesse uma arca, para que o povo que adentrasse aquela arca pudesse ser salvo. Mas ele não rejeitou. Ele foi e obedeceu a palavra de Deus. E ele foi fazendo de acordo com o Senhor falou para ele. Só que, se ele tivesse rejeitado o chamado de Deus, como muitos aí fazem, nem a família dele, nem a família de Noé entraria na arca, não poderia ser salvo. E isso acontece nos dias de hoje, quando nós falamos de Jesus, para aceitá-lo, eles pulam fora. Eu não quero, isso é coisa para os antigos. Né? E ali, Deus me usou poderosamente. E quando eu disse para eles: olha, a arca da salvação que foi construída por Noé, ela já está pronta há muito tempo, porque Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que você fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. A arca que nós precisamos hoje para a nossa vida, o nome dele é Jesus. Basta você crer, aceitá-lo, e você terá uma nova vida. E quando eu fiz o convite, irmãos, eu não falo isso para a minha honra e glória, não. Sou pó e cinza. Eu fiz o convite para aqueles que estavam lá aceitar Jesus como seu Salvador. O que é que aconteceu? Aquela mulher se levantou. Ela, a filha, o neto, o genro, que aceitaram a Cristo. Da família dela, foram umas 8 pessoas que aceitaram a Cristo. E eu tenho contato com eles. Né? Então, irmãos, a palavra de Deus tem poder. Basta você abrir a tua boca. Não tenha vergonha de falar. Aonde você estiver, diga: Jesus te ama e eu também. Eu tenho um irmão, falei com ele ontem, né? Tasso de Itapera, em Alagoas. E ele falou assim: irmão, que muito bom te ver. Conversar contigo pelo vídeo, pelo áudio e vídeo, né? E aí ele falou para mim:
eu estava pensando realmente em retornar a tua ligação, porque eu liguei para ele, mas ele não pôde me responder e estava ocupado. Esse jovem, quando eu cheguei lá, ele não era pastor. Olha só, o que Deus faz na vida de uma pessoa. Ele não era pastor. Ele caminhou comigo, participou de toda a evangelização e Deus foi moldando o coração dele. Esse jovem, ele era professor de física no colégio estadual, passou uma necessidade muito grande, dura mesmo, não tinha o que comer. Então, para ele, a mulher e as duas filhinhas iam almoçar na casa da mãe dele. E aí, nós caminhando junto, eu disse, olha, Jesus é a solução. Abre o teu coração, deixa Deus trabalhar no teu coração, Ele vai mudar o teu pensamento, a tua atitude, o teu falar, o teu andar. Deus é Deus. E aí o que aconteceu? Como ele estava naquela situação tão difícil, e ele tinha uma intimidade com o padre na igreja, ele foi lá. E o que aconteceu? Ele viu uma estátua de gesso, um braço quebrado, bateram quebrado, e ele disse assim, eu sou capaz de fazer uma dessa, para ele mesmo. Chamou o padre e falou para o padre, eu sou capaz de fazer uma igualzinha. Se importa de eu fazer? Ele falou assim, está na tua mão. Ele fez, ficou perfeito. Pensou, hein? Deus muda a trajetória da nossa vida e do nosso pensamento. E aí, o padre mandou ele fazer uma imagem grande, e o padre pagou para ele R$300. Para quem não tinha o que comer em casa, ele se encheu da razão, né? Conclusão da história, irmãos. Deus permitiu que isso tudo acontecesse, embora adorar a imagem é a coisa mais horrenda que tem perante a face do Senhor. Trocar Deus pelas coisas do mundo. Conclusão da história. Ele foi para a casa dele para almoçar. Quando chegou na esquina da casa dele, ele viu um mundaréu de livros. E os olhos dele visualizou uma Bíblia no meio um monte de livros. O nome dele é Tássio de Tapera. Tapera é o nome da cidade, chama ele de Tássio de Tapera. E aí ele foi lá e pegou a Bíblia. Falou, agora eu posso ler a Bíblia. Quando ele chegou na casa da mãe dele com a Bíblia na mão, a mãe disse para ele, eu não quero essa Bíblia aqui não. Eu não quero essas coisas de crente, não é aqui na minha casa não. A mãe dela é católica. E ele pegou e falou assim, não, eu vou ler a Bíblia. Aí ela vai me esclarecer as minhas dúvidas. E começou a ler. Aí ele falou para mim assim, não, eu vou te fazer uma pergunta. É pecado fazer as imagens? Eu falei, não é só pecado quanto adorar também. Porque deixamos de adorar um Deus vivo, adorar uma coisa que é feita pela mão do homem. Não tem vida, não tem poder. Abri a Bíblia para ele, lá em Êxodo, capítulo 20. O Deus deles, igual que mais não fala. Irmãos, mas uma palma. O capítulo todo, e o que eu estou te citando aqui, é o que eu acabei de estar lendo ali sentado. No Salmo 115, abre para mim aí rapidinho. Vem. E eu me sentei do lado dele e fui lendo. Eu falei, você está vendo aí o que a Bíblia está falando? É o Senhor Deus que está falando. E ainda diz mais, não terá outros deuses diante de mim, não te encurvarás a eles. Por quê? Porque eu sou o Senhor. E aí quando ele leu, ele falou assim, então eu estou em pecado perante o Senhor, tá? Mas a tua ignorância faz com que Deus te perdoe se você se arrepender. Você fez pela tua necessidade e Deus conhece. Deus vai abrir a porta para que você possa suprir a necessidade da tua família sem fazer essas coisas. E ele pegou e leu. Achou aí, velho? 115, 4?
capítulo 20, 20, versículo 1 até o 5. 115, 1 ao 5. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não chega. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem som, algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a ele os que os fazem, e todos que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Até o versículo 5. Já passou. Agora eu pergunto: a Bíblia tem resposta para tudo, para abrir a tua mente e teu coração e fazer você entender o quanto nós erramos por não conhecer as Escrituras Sagradas. O meu povo se perde porque ele faltou conhecimento. E quando você começa a consultar as Escrituras Sagradas, ela adentra o teu coração e mostra o quanto você está errado. Aquele jovem chorou. E agora o que eu faço? Abandone tudo isso. Entrega a tua vida para Jesus. E Deus vai moldar o teu coração. Ele vai suprir a tua necessidade. E ali ele começou a ler a Bíblia. E começou a entender. Aí falei para ele: leia o Salmo 115. O Deus deles tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que o adoram. E ele falou: não quero mais isso. Não toco na minha mão mais nessas coisas. Se converteu ali. Chegou lá na igreja de Itapera, confessou para o pastor abraçou ele e disse: então nós temos agora um novo irmão em Cristo. Sabe, irmãos? Deus faz coisas que você fica pasmado. É assim, a transformação de Deus é na hora. Molda o coração, transforma o coração. Conclusão da história. Não vou me estender muito, porque a conversa é longa. Mas Deus fez uma obra no coração desse jovem. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu, ficou como membro da igreja, ele, a esposa e as filhas. E mês retrasado, ele foi levado ao, como é que se diz, pastor? Concílio. Porque ele estava estudando para pastor. Inteligente ele, pastor. Conclusão da história. Eu estive lá, pastor, nessa cruzada evangelística, em 15/9/19. Ele não esquece de mim. Deus faz tudo novo. É a palavra que tem poder. Mas se você não falar, as pedras comerão. Como é que ele poderia conhecer se estava certo, se estava errado? E ele começou, através do pastor, o pastor incentivou ele para ir para estudar no seminário, e aí se formou pastor. E hoje está dirigindo a igreja de Itapera. Amém. Porque o pastor que estava na igreja de Itapera foi para a igreja de Marimbondo, em Alagoas. Foi para lá e ele ficou aqui. Então, nós podemos ver que quando eu me calo, as pedras clamarão. Saí da minha cidade para falar do amor de Jesus para aquele povo. Quantas vidas se aceitaram Jesus como seu Salvador? Mas eu não sabia, nunca ninguém me falou isso. E hoje nós vemos aqui no nosso meio. Se você não falar do amor de Cristo, eles vão morrer no seu pecado. E Deus vai requerer o sangue dele da minha mão, da tua mão. Porque o Senhor disse: quando eu falar, para que tu fale ao ímpio, para que ele se converta do seu mau caminho, do seu pecado, e tu não o falares, e ele morrer,
eu requererei o sangue dele da tua mão. A responsabilidade é grande. Mas se tu falares e ele se arrepender, livraste a tua alma. Não é assim, pastor? Então, a minha obrigação é essa. Eu não procuro estar em lugar nenhum. Não. Eu quero sair livremente. E a minha esposa, quando vai para o médico comigo, ela sabe. Às vezes as pessoas ficam se lamentando porque está com problema, está isso, aquilo. E eu digo, sabe não, a palavrinha? E ali a palavra de Deus está presente. É isso que nós, como igreja, aonde nós estivermos, anunciar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, pastor. E eu já falei para o meu pastor, eu estou aqui não para ficar marcando o tempo, mas querendo trabalhar, evangelizar, ir nas ruas, e até dar uma sugestão para o pastor se aceita essas caixas de som, colocar lá na frente, lá, mesmo que elas estejam aqui, colocar lá quando tem o culto, para que as pessoas lá fora, se eles não vêm aqui, o som vai lá. E assim nós vamos evangelizando as pessoas. Essa é a visão, a nossa visão. Ganhar almas para Jesus. E confesso aqui uma coisa para os irmãos. Eu sou convidado de vez em quando a ir em Chipre-Paula para fazer evangelismo. Eu não tenho compromisso aqui. Eu não posso deixar de estar aqui na quarta-feira ou no domingo para estar lá. Mas para falar do amor de Jesus, quando eu tenho tempo, pode me chamar que eu vou. Chova, faça sol, eu estou lá. Então essa é a nossa obrigação. Anunciar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu, você, a igreja, é responsável. Quantos estão fora do caminho? E nós precisamos ir atrás. E buscá-los. Mostrando quanto Deus tem poder de mudar, transformar e curar. Não? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu gostaria de caminhar com o pastor, com os irmãos, ir na casa daqueles que não conhecem a Cristo, para a gente falar do grande amor de Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas para a tua alegria, nesse versículo, tem uma vírgula. E a vírgula é uma pausa. Você pode respirar aliviadamente. Por quê? Porque do outro lado da linha tem alguém te esperando de braços abertos. E o nome dele é Jesus. Entregue com a vida verdadeiramente e vai em busca das almas perdidas. Não deixe as almas perdidas a mão de Satanás. Porque o mundo que nós estamos vivendo é mau, é cruel. Então nós temos essa obrigação. Eu disse para minha esposa e torno a dizer: eu não tenho saído para fazer cruzadas evangelísticas por causa disso aqui, ó. Eu vou fazer uma operação ainda nessa vista. E assim que eu estiver pronto, pastor, vai ter 3 cruzadas. 3 cruzadas. Longe. Então eu queria estar presente se eu estiver bom. Mas o tempo que eu estiver aqui com os irmãos, eu quero estar acompanhando vocês aonde quiser me levar. Para que a gente possa falar do amor de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Está lá em Romanos 11:6. Por que eu vou ter vergonha? Aonde abrir a Bíblia na rua, eu prego. Estava pregando lá no Evangelho, quando eu estava na Linha Branca, falando do amor de Jesus e a necessidade de aceitar Jesus. Um que estava lá sentado na praça, disse assim: cala a boca, burro, tu não sabe o que fala. Eu disse no meu coração: Senhor, tenha misericórdia. É assim mesmo. Agora, eu não tenho vergonha de abrir a Bíblia no meio da rua e falar para eles o quanto Deus o ama. Colocar o folheto na caixinha. Jesus chama: se estiver na porta, eu vou falar do amor de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pastor, eu vou orar. Depois o irmão fala, ok? Altíssimo Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Que só através do teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos alcançar vidas para Jesus. Sou pó e cinza, Senhor. Não sou nada, mas tu és o Deus Todo-Poderoso. E a tua palavra diz, Senhor, em Atos 4:20, fale e não te cales.
E aqui estou eu, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Não me envergonhe, Senhor, desta palavra, pois tu se deu a sua vida por mim. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado irmão,